Olá, nós somos o grupo 9 do seminário, composto pelas integrantes Maria Fernanda Barroso, Samantha Souza, Thaís Duarte e Paloma Rezende. Nós iremos apresentar o trabalho referente ao capítulo 5 e 6 do livro Volkswagen e a Ditadura. O capítulo 5 aborda como a Volkswagen colaborou de maneira direta e indireta com a ditadura no Brasil. A empresa elaborou diversos mecanismos e dinâmicas que tornavam possível o controle e a vigilância dos operários e que possibilitou a normalização da violência utilizada contra os trabalhadores e outros meios de repressão. Nesse capítulo, veremos algumas das práticas que contribuíram para isso. A primeira prática foi a normalização da violência identificada na empresa, que foi um resultado da formalização dos agentes de violência, sendo em sua maioria integrantes do Departamento de Segurança Industrial. O Departamento de Segurança Industrial foi um dos maiores responsáveis pela violência política que ocorria na Volkswagen no Brasil. Ele foi criado em 1959 e seu primeiro chefe foi Alcides Carneiro de Castro e Silva. A princípio, seu objetivo era promover a segurança dos empregados da empresa, mas o departamento atuava como instrumento para vigiar, controlar, monitorar e coagir os trabalhadores, permitindo que outras instituições cometessem atos de violência contra eles. Além do aspecto da formalização, o Departamento de Segurança Industrial também adquiriu um aspecto de normalização, pois era vinculado ao setor de relações industriais e coexistiu com diversos outros setores comuns da Volkswagen Brasil. Ao longo dos anos, houveram diversas mudanças do setor de segurança industrial, como, por exemplo, nos serviços em que eram responsáveis. Essas mudanças poderiam ter ocorrido por alguma demanda empresarial que exigia maior vigilância e controle dos trabalhadores, ou porque ocorreu uma mudança na chefia do setor, que passou a ser comandado por Ademar Rude. O departamento também possuía suas atribuições e funções, como zelar pela ordem e disciplina, pela segurança e fiel cumprimento das normas gerais da empresa e pela fiscalização geral da fábrica. Fica evidente, portanto, que os membros da segurança industrial possuíam certa autoridade em relação aos empregados da empresa. Como prova desse fato, houveram diversas denúncias em 1970 de trabalhadores da Volkswagen que relataram que integrantes do Departamento de Segurança Interna iam trabalhar em diversas sessões junto aos operários para assim melhor poder vigiá-los. Eles também acusaram o setor de fazer prisões dentro da empresa e de seus membros agirem como espiões, infiltrando-se nos sindicatos e Assembleia dos Trabalhadores. Com a legitimidade e autoridade dada pela Volkswagen Brasil ao Departamento de Segurança Industrial, os trabalhadores eram coagidos a aceitar calados a violência usada contra eles, e dessa maneira a empresa normalizava tais atos, visto que suas práticas vinham de setor formalmente instituído. Havia também uma presença significativa de militares e ex-militares no Departamento de Segurança Industrial, ocupando postos-chave de comando e espalhados em todos os níveis hierárquicos. A militarização desse departamento não era exclusiva da Volkswagen no Brasil, sendo uma prática comum em diversas empresas na época. A contratação de militares era justificada pelo conhecimento específico em segurança, vigilância e coação. A hierarquia militar presente nesse departamento também reforçava os valores de disciplina e obediência, que eram considerados pilares da organização militar. Isso levava os subordinados a obedecerem sem questionar, criando um ambiente propício para a normalização da violência. Além disso, a empresa possuía uma estrutura compartimentada, dividida de acordo com os princípios da especialização. Dentro do Departamento de Segurança Industrial, essa divisão do trabalho contribuía para a distância entre os executores da violência e suas vítimas, o que possibilitava que os executores não vissem diretamente as consequências de suas ações. Essa distância emocional poderia contribuir para a normalização da violência. Todos os procedimentos no Departamento de Segurança Industrial eram padronizados, desde a redação de boletins de ocorrência até a distribuição dos documentos para aprovação. Essa padronização permitia a produção em massa de documentos que registravam as ações dos grevistas, facilitando o monitoramento e a vigilância dos trabalhadores. Além disso, a padronização dos procedimentos tornava a violência uma prática normalizada, pois bastava seguir um conjunto de regras predefinidas. Também ocorreu na Volkswagen no Brasil a implementação da profissiografia para selecionar trabalhadores, o que evidencia a importância de características específicas para cada função, como idade, instrução, experiência e aptidões psicológicas e médicas. Esse processo demonstra a preocupação da empresa em posicionar cada indivíduo no lugar adequado, ressaltando a importância das habilidades especializadas exigidas para cada cargo. A narrativa prossegue delineando a continuidade dessa prática de contratação, especialmente no que tange aos policiais militares, destacando sua utilização na segurança privada de empresários e estabelecimentos comerciais.
A justificativa para essa escolha recai sobre as habilidades específicas desses profissionais, como porte de arma, o treinamento militar em hierarquia e disciplina, além do acesso a informações privilegiadas dentro da corporação. Entretanto, podemos ressaltar que tais habilidades não são adquiridas apenas por meio de treinamentos formais, mas também pela interação cotidiana com outros militares, o que destaca a importância do contexto e do ambiente militar na formação desses profissionais. É possível notar a grande influência do regime militar da época, que pode ter impactado na autoridade dos membros de segurança industrial. A ameaça de punições severas, como ser enviado para o DOPS ou para o pau de arara, pode ter contribuído para a eficácia desses profissionais na imposição de segurança. Em relação aos acidentes do trabalho que ocorriam na empresa, evidencia-se a abordagem impessoal da Volkswagen no Brasil na gestão desses eventos. A empresa tratava os acidentes de forma quantitativa, omitindo os nomes dos trabalhadores afetados e transformando suas dificuldades em registros estatísticos. Essa prática de gerenciamento por números normalizava a violência física, assim como a rotinização e a concepção da violência como uma parte integrante do processo de produção, tornando-a uma mera estatística e afastava a percepção dos atos violentos ao separar o executor e a vítima. No contexto da Volkswagen do Brasil, também ocorreu uma dimensão da separação subjetiva, onde a empresa desenvolveu uma política de identidade e não identidade para separar os trabalhadores em categorias distintas, colaborando para mais uma maneira de normalização da exploração e da violência. Nós podemos analisar a distinção entre as identidades sociais, destacando as três principais: o trabalhador comum, o trabalhador subversivo e o trabalhador sindicalizado. A representação do trabalhador comum é caracterizado como um homem adulto, sem qualificação profissional e de origem rural. Ela é enaltecida como parte de uma política de valorização da mão de obra nacional. Em contraste, os trabalhadores subversivos e sindicalizados são estigmatizados e colocados na categoria de não identidade, representando uma ameaça à ordem e à segurança da empresa. O Departamento de Segurança Industrial é apontado como responsável por zelar pela ordem e pela segurança, incluindo o controle das mobilizações sindicais. Essa vigilância e controle dos trabalhadores subversivos e sindicalizados são formalizadas em documentos que evidenciam a atuação desse departamento nesse sentido. Mais um ponto crucial é a colaboração da empresa com a polícia durante as greves, demonstrando como os trabalhadores grevistas eram tratados de maneira marginalizada e estigmatizada. A nódoa atribuída aos sindicalistas é evidente nas atas de reunião e nos relatórios de segurança, onde suas atividades são equiparadas a faltas e crimes. Os boletins de ocorrência também são analisados como forma de registrar e perpetuar a marginalização dos grevistas, atribuindo a eles a responsabilidade por todos os incidentes, mesmo quando não há evidências claras disso. Também haviam as políticas de identidade, que legitimam a violência econômica, destacando como a separação dos trabalhadores em diferentes categorias, com base em uniforme e hierarquia, contribui para a normalização da exploração sofrida pelos operários. Evidencia-se, então, como a Volkswagen no Brasil desenvolveu uma política de identidade e não identidade para separar e estigmatizar os trabalhadores subversivos e sindicalizados, normalizando assim a violência e a exploração dentro da empresa. Outra prática que podemos citar é a dimensão discursiva adotada pela Volkswagen do Brasil, destacando especificamente a adoção de um discurso abstrato como uma forma de normalização da violência, especialmente no que se refere aos acidentes de trabalho. A ênfase no discurso abstrato é particularmente interessante, pois revela como a linguagem pode ser usada não apenas para comunicar, mas também para moldar percepções e legitimar estruturas de poder. Uma das práticas identificadas é a culpabilização da vítima dos acidentes de trabalho, sustentada pela concepção do ato inseguro. Essa ideia, que atribui a responsabilidade pelo acidente ao trabalhador, mesmo antes de qualquer análise detalhada, serve como uma estratégia eficaz para desviar a culpa do empregador e manter a imagem da empresa intacta. Através da disseminação desse conceito, por meio de discursos institucionais, como a revista Volkswagen, a Volkswagen no Brasil conseguiu perpetuar a narrativa de que os acidentes eram resultado da negligência individual, não de falhas sistêmicas ou condições de trabalhos precárias. Como falado inicialmente, a empresa utilizava números e dados quantitativos para gerenciar os acidentes, enfatizando os baixos índices registrados por ela. Essa abordagem quantitativa não apenas mascarava a verdadeira extensão do problema, mas também refletia uma mentalidade que priorizava a produtividade e o lucro em detrimento de segurança e do bem-estar dos trabalhadores.
Os concursos promovidos entre as comissões internas para a prevenção de acidentes ilustram ainda mais essa mentalidade, ao transferir parte da responsabilidade pela prevenção dos acidentes para os próprios trabalhadores. Contextualizando essas práticas dentro do período do milagre econômico brasileiro, podemos destacar como a rápida industrialização e o crescimento econômico acelerado contribuíram para a intensificação da exploração e da violência no local de trabalho. Nesse contexto, a responsabilização do trabalhador pelos acidentes tornou-se uma ferramenta conveniente para as empresas, que buscavam manter altos níveis de produção a qualquer custo. Ao escrever essas práticas, além de evidenciar as formas específicas de violência perpetuadas pela Volkswagen, podemos também lançar um olhar crítico sobre as estruturas de poder mais amplas que permitem e perpetuam tais práticas. A análise cuidadosa das formações discursivas subjacentes revela como as relações de poder são construídas e mantidas através da linguagem, e como o discurso pode ser usado como uma ferramenta de controle e dominação. Decorrente desse fato, verificamos a importância de questionar as narrativas dominantes e examinar criticamente as estruturas de poder em todas as esferas da sociedade. A Volkswagen também utilizava estratégias de controle psicológico e a criação de uma missão transcendente para justificar e normalizar a violência econômica sofrida pelos trabalhadores. Ela adotava práticas para submeter os trabalhadores à sua lógica empresarial, fazendo com que estes incorporassem os objetivos da empresa como se fossem seus. Isso incluía a imposição de uma missão transcendente, um propósito grandioso que ultrapassava os interesses individuais e morais dos trabalhadores. Nesse caso, a missão transcendente era associada ao crescimento econômico do país, fazendo com que os funcionários aceitassem concessões em nome desse objetivo maior. A empresa justificava a violência econômica empregada contra os trabalhadores como parte do sacrifício necessário para alcançar o crescimento econômico nacional. A Volkswagen associava sua imagem ao progresso e desenvolvimento do Brasil, promovendo uma narrativa em que os benefícios para a empresa eram vistos como benefícios para a nação como um todo. Ela alinhava seus interesses com os planos de desenvolvimento do governo, especialmente durante o período do milagre econômico no Brasil. A empresa se beneficiava dos investimentos em infraestrutura, como a construção de rodovias, e contribuía para a imagem de um Brasil em crescimento e modernização. Além da violência econômica, a empresa oferecia uma série de benefícios aos trabalhadores como uma forma de compensação e controle psicológico. Esses benefícios serviam para aplacar as angústias causadas pela exploração e reprimir as críticas dos sindicatos, enfraquecendo sua posição. Apesar da imagem positiva propagada pela empresa, especialmente em relação aos benefícios oferecidos aos trabalhadores, parte significativa da força de trabalho era composta por funcionários em condições precárias, com baixa remuneração e pouca proteção social. Isso revela uma discrepância entre a narrativa construída pela Volkswagen e a realidade vivenciada pelos trabalhadores. Portanto, a Volkswagen do Brasil é retratada como uma empresa que, apesar de promover uma imagem de progresso e desenvolvimento, explorava seus trabalhadores e se beneficiava das políticas governamentais para atingir seus objetivos econômicos. A dimensão ambiental inclui práticas que criam um ambiente de banalização da violência, um ambiente totalitário, a socialização das práticas de violência entre os indivíduos, a separação física entre membros da organização e da sociedade, a separação física entre os membros dotados de identidade e não identidade, a vigilância constante e a legalização da violência. Entre essas práticas, as identificadas na Volkswagen do Brasil incluem a criação de ambiente de banalização da violência, vigilância constante, legalização da violência, separação física entre os membros da organização e da sociedade. A legalização da violência ocorre a partir da alteração ou criação de legislação que autoriza a prática da violência por parte de algum agente. Apesar de não terem sido encontrados indícios que a Volkswagen do Brasil tenha atuado para influenciar legisladores de modo a tornar a violência um ato legal, as leis que regiam os crimes políticos oferecem um amparo para que a violência política praticada pela empresa pudesse ser percebida como legítima. Sendo assim, é essencial compreender o ambiente que a Volkswagen executava a violência política. Dessa forma, é necessário pontuar sobre a doutrina de segurança nacional e desenvolvimento, que pode ser descrita como um abrangente corpo teórico constituído de elementos ideológicos e de diretrizes para a infiltração, coleta de informações e planejamento político-econômico de programas governamentais. A doutrina não foi uma invenção da ditadura, entretanto, a doutrina é mutável e adquire novas concepções conforme o contexto nacional e mundial, e foi exatamente isso que aconteceu a partir de 1950, com a ideologia de segurança nacional na América Latina sendo vinculada a teorias geopolíticas, antimarxismos e tendências conservadoras do pensamento supercatólico.
No Brasil, a doutrina era difundida principalmente pela Escola Superior de Guerra, fundada pelo governo Dutra, influenciada pelo Colégio Nacional de Guerra dos Estados Unidos. A doutrina enfatizava a possibilidade da guerra revolucionária, um conflito interno, estimulado ou auxiliado do exterior, inspirado geralmente em uma ideologia e que visa a conquista do poder pelo controle progressivo da nação. Assim, a suposta ameaça comunista foi identificada como uma guerra revolucionária. De acordo com o Manual da Escola Superior de Guerra, os países comunistas, no intuito de dominar o mundo, elaboram e põem em prática uma estratégia que visa a infiltração de suas ideias nos países ditos democráticos, aproveitando-se da vulnerabilidade das sociedades democráticas com o intuito de submetê-las ao seu regime sociopolítico. Segundo o Manual da Escola Superior de Guerra, a estratégia dos comunistas era a disseminação de propaganda psicológica e controle ideológico, que estimularia a população a aderir à oposição, adotando suas reivindicações e posicionando contra o governo. A guerra revolucionária, enquanto combate não declarado, apresentava a dificuldade de identificar precisamente quem são os inimigos. Desse modo, todos são inimigos em potencial. Ainda em 1964, os inquéritos policiais militares foram regulamentados e assim foram criadas comissões especiais em diversos níveis de atuação estatal para identificar os supostos envolvidos em atividades subversivas. As comissões aceitavam denúncias sem suporte factual, já que as acusações não eram submetidas à comprovação em tribunal. Assim, durante este período, tornou-se comum a perseguição baseada em denúncias vazias. As acusações eram feitas com interesses escusos, como, por exemplo, o de prejudicar adversários políticos ou denunciar professores pouco queridos, que, após acusados, viam-se envoltos em uma série de perseguições que poderiam culminar em prisões e torturas. Houve apelos feitos pelo Estado com o objetivo de envolver a população na procura do inimigo interno. A convocação era feita explicitamente por meio de cartazes fixados em locais como aeroportos, bancos e restaurantes. Os panfletos também eram distribuídos com o objetivo de causar medo e pânico na população. O Estado procurava intimar a população a cooperar com a perseguição ao inimigo interno, colaborando por meio de denúncias. Mais do que colaborar, tornava-se obrigatório a prática do vigiar e deletar sem a devida conferência ante as intenções dos órgãos de segurança, a caça, prisão e legitimação da morte dos procurados em circunstâncias de violência extrema. Dessa forma, podemos dizer que cabe à população vigiar e ao Estado punir. É nesse contexto que se insere boa parte da violência política praticada pela Volkswagen no Brasil. Conforme demonstrado, a empresa, compartilhando os valores da doutrina, assumia como inimigo também o subversivo e atuava no sentido de denunciá-lo aos órgãos de repressão. Assim, a Lei de Segurança Nacional servia como salvaguarda para as ações da Volkswagen, já que a legalidade pode ser usada para legitimar as atrocidades cometidas. Consequentemente, todos os atos de violência cometidos pela Volkswagen eram normalizados, já que estavam de acordo com a legislação vigente. Falando agora sobre o ambiente interno da empresa, os empregados eles atuavam denunciando uns aos outros. Isso porque conseguir cumprir entre os perseguidos reforça a estrutura de poder de uma organização totalizante. O Departamento de Segurança Industrial da Volkswagen no Brasil procurava utilizar trabalhadores para vigiar as reuniões sindicais e depois transmitir as informações para os chefes do departamento. Como consequência, os guardas do departamento denunciavam atividades que consideravam subversivas. Quando a denúncia deixa de ser uma exceção e se torna regra, a prática pode ser autorizada e legitimada pelo comportamento de outros indivíduos, ou seja, por meio da socialização entre os indivíduos. A denúncia e a violência podem ser legitimadas como práticas admissíveis por aquele grupo. Não foi possível identificar se os trabalhadores da Volkswagen difundiram essas práticas entre seus membros como forma de socialização. Entretanto, a atuação conjunta das empresas compartilhando informações sobre a atuação sindical e de militantes configurou-se como uma espécie de socialização empresarial. Houve uma normalização da violência, pois quando muitas outras empresas empregam a mesma prática, seguir o precedente ajuda a legitimar a prática desviante. Assim, a atuação do Centro Comunitário de Segurança, CECOSE, e do Centro Complementar de Informação, CCI, tinham justamente esse efeito. O nosso autor, ele pontua que não considera que a prática disseminada entre empresas configure um processo de socialização, já que este processo diz respeito ao ato de inculcar a estrutura de ação de uma sociedade no indivíduo. Em outras palavras, a socialização ela é a indução de um indivíduo ao mundo objetivo de uma sociedade ou uma parte dela.
ou seja, o processo de socialização está relacionado com a transmissão de valores do ambiente para o indivíduo. O processo ocorrido entre as empresas contribui para outra prática de normalização da violência, a criação de um ambiente de banalização da violência. A violência era praticada pela Volkswagen do Brasil em um ambiente em que os próprios agentes do Estado executavam e legitimavam a de espionagem, vigilância, sequestro, tortura e morte. Mesmo com a convocação da população, cabia ao próprio aparelho repressivo do Estado a determinação sobre quem era o inimigo interno, conferindo uma camada extra de poder dos militares sobre a população. Desse modo, ainda que os direitos individuais fossem garantidos pela Constituição, na prática, o cidadão era submetido ao julgamento dos órgãos de repressão. Assim, com os inimigos em potencial por toda parte, que supostamente ameaçam a segurança nacional como a guerra revolucionária, o Estado carece de mecanismos sofisticados para a coleta de informações políticas, a fim de identificar os inimigos comunistas e de atuar preventivamente contra esses inimigos. Assim, criou-se em 1964 o Serviço Nacional de Informação, SNI, a primeira aplicação legal da doutrina e que serviu de base para o aparato repressivo. Inicialmente, no começo da ditadura, o posicionamento do Exército era de intervir apenas quando fosse deflagrada uma revolta de grande proporção, deixando a execução de operações policiais para as instituições estaduais. Alguns grupos defendiam a atuação do Exército em operações policiais, especialmente a partir do segundo semestre de 1968 e após a Guerra dos 3 Dias, quando estudantes da USP e da Mackenzie se enfrentaram nas ruas de São Paulo, o que intensificou a convocação do Exército para combater o movimento de esquerda. Em julho de 1969, criou-se com financiamento empresarial a Operação Bandeirantes, conhecida também como OBAN, que objetivava integrar de maneira eficiente as forças repressivas já existentes, que seriam as Forças Armadas, Polícia Federal, Militar e Civil, no combate aos grupos da esquerda armada. Com o objetivo de subsidiar as operações com o maior número de informações possíveis, os integrantes da UBAN usavam métodos de tortura durante os interrogatórios. Nos primórdios, a UBAN não era um órgão oficial e, com isso, oferecia certa autonomia aos seus integrantes nas práticas desses métodos de obtenção de informações. Devido aos métodos utilizados na obtenção dessas informações, em pouco tempo houve um significativo avanço no combate à esquerda armada. Em virtude dos resultados obtidos, a operação foi oficializada em 1970 e assim surge os DOI-CODE, sigla para as duas organizações e que ficou registrada na memória política e, em certa medida, representava a institucionalização da UBAN. Os DOI-CODE congregavam em uma mesma organização o serviço de obtenção de informações e captura de suspeitos. Os DOI-CODE, dotados de existência legal com orçamentos e planejamentos específicos, consistem no primeiro posto de repressão política e também na lista de denúncias sobre violação dos direitos humanos. Os DOI-CODE era ligado ao Exército, que por sua vez respondia ao SNI. Após a regulamentação, os DOI-CODE tornaram-se, abre aspas, um sofisticado sistema de segurança e controle institucionalmente consolidado, cujas características jamais poderão ser atribuídas a situações circunstanciais. Fecha aspas. A obra pontua que uma das discussões presentes na historiografia sobre o tema é a determinação sobre o fato motivador daquilo que alguns historiadores chamam de endurecimento do sistema. Classifica-se que o endurecimento do regime, com o aumento das torturas, ocorreu em consequência do agravamento das ações da esquerda armada. Por outro lado, o movimento de esquerda repete a acusação de maneira invertida. Entretanto, cabe ressaltar que o Estado brasileiro, mesmo durante o regime autoritário, poderia ter combatido a luta armada sem apelar para a tortura e o extermínio. As pesquisas realizadas durante os últimos 50 anos demonstram que a tortura durante o regime ditatorial brasileiro foi resultado de uma ação planejada e estruturada, que contava com a anuência de oficiais militares, inclusive da própria presidência. O terceiro volume do relatório final da Comissão Nacional da Verdade apresenta todos os 434 mortos e desaparecidos políticos desde 1946, com toda a cadeia de comando envolvida no processo, com citação nominal de cargo e função, evidenciando a estrutura macabra por trás das ações desses órgãos. Em maio de 2018, o professor Matias Spector divulgou um documento secreto de 1974, liberado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde o chefe da CIA afirma que o ex-presidente Ernesto Geisel sabia e aprovou a continuidade de políticas de execuções sumárias daqueles considerados inimigos do regime. Assim, fica evidente o conhecimento, autorização
e participação do alto escalão do governo ditatorial brasileiro na violência executada contra pessoas consideradas adversárias do regime. No regime militar, a prática da tortura contou com a cooperação de camadas intermediárias do processo institucionalizado da tortura, em especial da justiça militar, que servia para tornar legal as atrocidades do inquérito, ignorando marcas e laudos das torturas, transformando em decisões judiciais aquilo que os órgãos de segurança arrancavam dos presos políticos por meio de pressões que iam de intimidação para que confessassem até o limite dos assassinatos seguidos de desaparecimento dos cadáveres. A tortura tinha um aspecto exemplar, capaz de intimidar aqueles que sabiam da sua existência e inibir a participação política. Não coincidentemente, há diversos relatos de presos que, durante o regime militar, eram forçados a assistir torturas ou eram expostos a outros presos cujas marcas das torturas deveriam servir como ameaça. As torturas praticadas variavam em sua forma e intensidade. O livro Brasil Nunca Mais, organizado pela Arquidiocese de São Paulo com depoimento de ex-presos políticos, oferece um bom guia para compreender os métodos utilizados pelos órgãos de repressão. Os principais tipos de tortura eram o pau de arara, choques elétricos, afogamentos, cadeira do dragão, geladeira, além de torturas praticadas com animais, como por exemplo cães, cobras e até jacarés. Outras formas menos frequentes eram a palmatória e a postura de Jesus Cristo. A tortura praticada contra menores, geralmente filhos de presos que eram obrigados a assistir à tortura dos pais e muitas vezes utilizados como instrumento de ameaça. Há ainda as torturas específicas feitas contra as mulheres, que incluía a violência sexual. Tudo isso acompanhado de privações de sono, sede, alimentação e higiene pessoal, além da tortura psicológica e dos danos permanentes causados nos torturados. As consequências das torturas são as mais variadas. Os presos submetidos à intensa tortura de choques elétricos na cabeça e espancamentos, por exemplo, relataram posteriormente a falta de coordenação motora, confusão e dores mentais. Alguns dos presos desenvolveram quadros de esquizofrenia, alucinações, depressão. Como dito anteriormente, a Comissão Nacional da Verdade identificou em sua pesquisa 434 pessoas entre mortos e desaparecidos políticos. Entre os operários, os casos que mais chamaram a atenção são de Olavo Hansen, em 1970, Luiz Irata, em 1971, Manuel Fiel Filho, em 1976 e Santo Dias da Silva, em 1979. Com o adendo que o Santo ele foi assassinado em frente à fábrica Silvânia durante um piquete na greve de 1979. Apenas a morte de Manuel Fiel Filho foi solucionada, o policial acusado de matar Santo Dias Silva foi absolvido na justiça e os casos de Hansen e Irata continuam obscuros. Há ainda o agravante que o corpo de Luiz Irata continua desaparecido até hoje. De maneira discreta, as notícias sobre as torturas circulavam tanto pelas fábricas quanto pela sociedade. Essas notícias, combinadas com a severa repressão, constituíam, assim, a cultura do medo, a qual impedia a participação política da população, pois se valia do silêncio imposto à sociedade, tendo em vista o controle exercido sobre a imprensa, a música, a literatura, a universidade e outros veículos de comunicação. Assim, apesar da sociedade conhecer e experimentar a violência, não existiam canais de manifestação pública contra ela. O silêncio causou o isolamento dos cidadãos, que, por sua vez, gerava a sensação de não existirem mais formas de oposição possíveis para o poder do Estado. O desespero oriundo da cultura do medo permitiu que o Estado pudesse impor seus poderes quase limitados. A Escola Superior de Guerra, ao mesmo tempo que justificava a perseguição aos comunistas subversivos, também oferecia justificativa legal e ideológica para os excessos cometidos pelo Estado. Essa justificativa tem por base os princípios do direito internacional público, que consideram justa a reação ou declaração de guerra quando um país se considera ameaçado. O direito à conservação assegura o direito de qualquer Estado existir e tomar qualquer medida necessária para garantir sua existência, seja ela de ordem preventiva ou repressiva. Outro direito era o direito à necessidade, segundo o qual, caso o indivíduo se encontre em situação de ameaça extrema, seria legítimo o direito de cometer um crime. A Escola Superior de Guerra justificava a tortura e morte de subversivos em nome do interesse nacional. O ambiente de banalização da violência política servia como prática normalizadora dessa violência cometida pela Volkswagen no Brasil. Essas práticas eram cometidas de forma disseminada por outras organizações, inclusive pelo próprio Estado. A Volkswagen atuava também para que essa violência sequer fosse notada, dissimulando suas práticas para aqueles que não participavam dela.
Ainda que na Volkswagen do Brasil não houvesse separação física entre os trabalhadores e o restante da sociedade, foi possível identificar na documentação analisada a prática de representação da situação de acordo com os interesses da empresa. O gerenciamento cotidiano da Volkswagen do Brasil tinha como consequência a criação de representação da realidade interna da instituição. A realidade apresentada pela Volkswagen era caracterizada por um estado de aparente ordem e tranquilidade, onde não existia nenhum tipo de violência. Essa representação era exposta aos que não estavam diretamente relacionados com os atos de violência. Assim, a empresa mantinha a aparência de normalidade por meio de diversos expedientes. A fábrica funcionava normalmente, apesar dos casos de perseguição, prisão e tortura. Os novos modelos de veículos continuavam sendo pensados, projetados e lançados. Os comerciais povoavam jornais e revistas, apresentando à população toda a normalidade necessária para prosseguir com a violência sem que isso fosse exposto. Até o final dos anos de 1970, vigorou a censura prévia da imprensa, que impedia a investigação por meio dos veículos interessados em denunciar a atuação das grandes montadoras. Desse modo, durante o período, a Volkswagen do Brasil não precisava sequer prestar esclarecimento sobre alguma denúncia, ficando restrita ao seu próprio querer a forma como seria percebida por aqueles que não estavam envolvidos diretamente na produção da violência. Essa prática era voltada tanto para aqueles fora da empresa, quanto para os empregados que não sofreram violência por parte da empresa. Para eles, a comunicação empresarial ocorria especialmente por meio da revista Família Volkswagen, que servia como um veículo de construção da imagem de paz social no interior da fábrica. A Volkswagen procurava representar uma realidade que oferecesse segurança e conforto da coerência em detrimento dos incômodos causados por aspectos acidentais e compreensíveis. A forma como a Volkswagen do Brasil buscava representar sua realidade constitui-se como uma prática de normalização da violência. Por mais que não houvesse nenhuma forma de separação física, havia um falseamento da realidade da empresa que servia para dissimular as práticas de violência para aqueles que estavam diretamente envolvidos com ela, fossem executores ou vítimas. Dessa forma, a violência praticada pela empresa poderia ser praticada com menor fardo. Assim, a Volkswagen do Brasil praticava violência física, psicológica, política, econômica e simbólica. Com base nos documentos analisados, há apenas um caso de suicídio. Para além da quantidade de relatos, esse tipo de violência não se apresentou de modo plausível a sustentar a argumentação de que tenha havido prática dessa violência na empresa. Isso não quer dizer que esse tipo de violência não ocorria, apenas que não foram identificadas na documentação analisada. A violência sexual apresentou-se de maneira tímida, especialmente na forma de assédio dos mestres e feitores, mas não de forma consistente e sem destaque para a empresa onde ocorriam essas práticas. Por isso, não há como afirmar que essa violência era cometida pela Volkswagen no Brasil. Já as violências físicas aconteciam por meio de acidentes de trabalho e das doenças às quais os trabalhadores estavam submetidos. A violência era operacionalizada por meio da negligência da gestão da Volkswagen ao não oferecer equipamentos suficientes e potencializada pela constante pressão para o aumento da produção. A violência psicológica era instrumentalizada por meio do assédio moral, caracterizado pelo desrespeito, ofensas e comportamentos que causavam danos à integridade subjetiva dos trabalhadores. Já a violência política era operacionalizada por meio do controle e da vigilância dos operários, especialmente dos sindicalizados e os militantes políticos. A prática dessa violência era formalizada, registrada e compartilhada com a polícia política. A violência política era gerenciada como os demais processos internos da Volkswagen do Brasil, e como tal, aconteciam por meio da divisão e especialização do trabalho, controle e fluxo de informações. A violência econômica era realizada pela pressão exercida sobre o trabalhador para o aumento de produtividade. Esse aumento não era proporcional aos ganhos salariais dos trabalhadores, que, ao contrário, eram bem inferiores ao aumento de capital da empresa. A violência simbólica era operacionalizada especialmente por meio de treinamento oferecido aos mestres, feitores, supervisores e coordenadores. Esses empregados absorviam os objetivos corporativos e passavam a atuar como representantes da empresa, praticando violência econômica por meio da pressão sobre os trabalhadores, violência psicológica ou colaborando com os casos de violência física. Há ainda a violência estrutural. Ela era cometida por meio de outros tipos de violência. Desse modo, compreende-se que a violência estrutural perpassou os tipos de violência identificados nessa pesquisa. Isso pois a violência estrutural atua sem que haja um agente diretamente beneficiado. Ou seja, a violência praticada por um feitor que explora um operário pode ser compreendida como violência estrutural se entendermos que esse feitor realiza a ação de acordo com sua função, em benefício da empresa e não por ganhos individuais.
Essa forma de violência torna-se mais difícil de ser percebida, pois é camuflada por sua conformidade às regras, naturalizada por sua presença constante e, assim, torna-se invisível por não parecer como ruptura da normalidade. Talvez seja possível afirmar que o processo de normalização da violência analisado atua no sentido de transformar todo tipo de violência em violência estrutural, ou seja, incluir na estrutura social aquela prática violenta, de modo que esta seja percebida sem qualquer ruptura com a normalidade. As formas de violência identificadas não são hermeticamente determinadas. A violência estrutural, simbólica, econômica e política poderiam constituir-se como origem das violências físicas e psicológicas praticadas contra os trabalhadores da Volkswagen do Brasil. A violência praticada pela Volkswagen apresentava um vínculo estreito com a ditadura, já que reproduzia a ideologia de combate aos trabalhadores sindicalizados e militantes de partidos de esquerda considerados subversivos. Esse tipo de violência só foi possível na quantidade e desembaraço com que foram executados graças à vigência de um regime autoritário que não apenas legitimava, mas estimulava práticas dessa natureza. A proximidade entre a empresa e o Estado transbordava para as práticas de violência e repressão contra os trabalhadores. A Volkswagen do Brasil contava com apoio e suporte do governo, guardando assim certa relação com o regime autoritário. Assim, é possível relacionar a violência política praticada pela Volkswagen com um governo ditatorial na medida em que este último legitimava e admitia essas práticas desde que executadas contra aqueles considerados inimigos internos. O Estado autoritário brasileiro resguardava a empresa das práticas violentas, especialmente pelo bloqueio de reivindicações e protestos dos trabalhadores. Atuando em um ambiente repressivo, os trabalhadores eram constantemente impedidos de criar espaços de organização e resistência. Assim, a prática da violência econômica, física ou psicológica tornavam-se frequentes sem que os trabalhadores pudessem interpor. Ainda que as práticas de exploração, acidente de trabalho ou assédio sejam uma realidade na atualidade, o contexto democrático oferece mecanismos de controle e canais de comunicação que permitem a reivindicação e resistência por parte dos trabalhadores. A Volkswagen usufruiu do aparato repressivo do Estado e reproduziu esse modelo repressivo dentro da sua fábrica, com o objetivo de conter os trabalhadores para, a partir daí, prosseguir em seu projeto de acumulação de capital, que foi bem sucedido, já que a empresa conseguiu aumentar vertiginosamente seu capital desde 1965. Houve um impacto não apenas da violência econômica, mas também da violência política no crescimento do capital da empresa. Tal aumento decorreu não apenas do aumento de receitas obtido, sobretudo pela exploração dos trabalhadores, mas também pelos investimentos feitos na filial brasileira. Esses investimentos ocorreram graças à confiança que a matriz alemã depositava no governo federal, que oferecia a estabilidade necessária para o aporte financeiro. Para a realização de investimentos é preciso haver garantias de estabilidade para que se obtenha o retorno esperado e não mobilizações sociais e trabalhistas que poderiam ameaçar a recompensa pelo que foi aplicado. Grande parte dessa estabilidade era obtida por meio da repressão e do controle dos trabalhadores. Assim, a violência praticada pela Volkswagen fazia parte da gestão da empresa, com o objetivo de exercer controle sobre os trabalhadores para um aumento de sua produtividade e rentabilidade. A incorporação de práticas de normalização da violência no cotidiano da empresa favoreceu a execução de atos de violência política cometidas ou mediadas pela empresa. Com base nisso, é razoável admitir que a incorporação de práticas de normalização da violência no cotidiano da empresa favorece a execução de atos de violência política cometidos pela Volkswagen no Brasil ou viabilizados por ela. Assim, essas práticas funcionaram como agentes normalizadores da violência política no interior da Volkswagen no Brasil. Algumas das práticas de normalização, por apresentarem disfunções inerentes à estrutura empresarial, pareciam ter uma possibilidade de normalização maior. Esse é o caso das práticas inseridas na dimensão burocrática, que podem atuar normalizando a violência econômica, política, psicológica ou física. Isso ocorre em grande parte devido à impessoalidade e à divisão do trabalho previstas pelo modelo burocrático, que afasta o executor da tarefa do seu produto. Quando se trata de um empreendimento violento, afasta o carrasco e a vítima, impedindo que o primeiro tenha contato ou dimensione todas as consequências das tarefas executadas. Ainda que essas práticas sejam inerentes a grandes empresas, aquelas foram aplicadas aos processos de produção da violência. É impossível pensar essas práticas funcionando isoladamente, mas sim em um conjunto umas com as outras. As práticas, imersas em contextos que as legitimam, normalizam essas violências.
A violência praticada pela Volkswagen no Brasil era operacionalizada por meio de expedientes como a negligência em relação à segurança dos trabalhadores, a falta de registro de acidentes para não ofender as estatísticas e custos, o assédio moral, desrespeito no trato com trabalhadores, a coação para realização de horas extras, a diminuição do tempo de não trabalho, os baixos salários pagos, a hiperexploração para aumento da produtividade, as demissões e ameaças, a rotatividade, o compartilhamento de informações pessoais com a polícia política, a perseguição e violência contra os trabalhadores. A execução desses atos só foi possível porque foram realizados junto com a adoção de práticas que tinham o potencial de normalizar a violência praticada. Assim, as práticas adotadas pela empresa atuavam como normalizadores da violência por ela executadas. É possível afirmar ainda que a Volkswagen do Brasil utilizou técnicas de gerenciamento para fazer a gestão da violência contra seus trabalhadores, tornando literal a metáfora proposta por Atolf, de que a administração é o braço armado da economia. Nesse caso, é possível afirmar que a administração foi a arma pela qual a violência pôde ser praticada. Finalmente, o nosso grupo agradece muito pela atenção e esperamos que o presente seminário tenha contribuído com a formação de cada um de vocês. Muito obrigada e até mais!